Então, os 4 elementos da computação são armazenamento, processamento, execução e display. Display ou som. O sistema de armazenamento lida com toda a parte de memória, RAM, armazenamento dos programas, dos arquivos, etc. O processamento lê esses arquivos, lê esses programas e o que está na fila de execução da memória RAM é o processamento, que lida com todo o cálculo, com toda a racionalização, né? Ele basicamente lê simplesmente as instruções dos programas. A execução é o resultado do processamento. Por exemplo, bateu a condição e é para ligar um motor, ou é para ligar o display, ligar um som, fazer tocar uma música, etc. Né? Então a parte de execução faz isso, né? Ou a execução também manda armazenar um valor, né? Que é o resultado de um processamento. Então a execução é o que manda a armazenação, manda uma informação para armazenamento ou para display. Né? Então, esse é o quarteto da computação. A gente dominando cada um desses elementos, entendendo como eles funcionam, a gente consegue daí trabalhar com eles, interagindo um com o outro e desenvolver programas e sistemas. Então, vou dar um foco agora na área de processamento e execução. Então, o que é composto é a programação, sistemas de programação são compostos por um outro quarteto também, que é variáveis, matrizes, condições e comparadores, funções e loops. Tá? A gente dominando esses 4 elementos se torna um programador, basicamente. Lógico que tem muito mais coisas que a gente vai construir em cima, né? Mas só que basicamente esses 4 elementos são a essência e você conseguindo trabalhar e entendendo a lógica deles, entendendo como que eles interagem, você entendendo como trabalhar com esses elementos, você já é capaz de ter uma autonomia muito grande em desenvolver códigos e desenvolver programas. Então, é tão simples assim, são esses 4 elementos que você precisa dominar. E basicamente eu divido eles dessa forma. A parte de variáveis e matrizes são a parte de armazenamento e memória, que a gente sempre tem que trabalhar com armazenamento, como um sistema que a gente for criar. Né? A gente tem que armazenar nossas variáveis e as informações no banco de dados, né? Em matrizes, coisas assim. Né? E a parte de processamento é a parte que lê as instruções. Né? E para isso a gente usa as condições, as funções, os loops, né? Os comparadores, né? Para a gente poder processar aquela informação que estava armazenada. Tá? Então, essa é a parte mais do CPU, que processa a informação. Tá, ok? Então, vamos começar pelo primeiro elemento desse quarteto, que são as variáveis e matrizes. Tá? Então, uma variável ela tem um valor. Por exemplo, o nome da pessoa. A gente pode definir o valor que a gente quiser com uma variável. E o que está entre aspas é uma variável de texto. Né? E a classe dela é string. Uma string. Opa, escrevi errado. String. Existem as variáveis de valor inteiro, que é chamado int. As variáveis de valor decimal, aqui valor decimal, 11.50, é o chamado double. E as variáveis verdadeiro ou falso, né, que tem um resultado, pode carregar true ou false, 0 ou 1, é chamado variável booleana. Tá? Lembrando que uma variável, quando você escreve ela não pode ser dividida por espaço. Tá? Ela tem que estar junta e no máximo dividido por um underline. Você não pode usar o sinal de mais ou de menos dentro do nome da sua variável, porque isso são operadores que o computador entende por operadores matemáticos. Então você não pode utilizar ele para declarar o nome de uma variável. Okay? Então, lembrando que quando o valor está entre aspas, é uma variável de texto. Tá, ok? Agora, o que uma variável pode carregar dentro dela? Por exemplo, ela pode carregar uma função inteira dentro dela. Uma função inteira ela pode carregar. Então, por exemplo, soma das idades do grupo. Tem essa função aqui, digamos que é chamada calcula a idade do grupo. Não é uma função nativa, é uma função que eu mesmo criei, eu dei o nome,
Mas digamos que essa função calcula a idade de 1000 pessoas e soma. Tá? Então é uma função que faz isso daí e devolve um valor. Então a variável pode carregar uma função. Ela pode carregar funções, soma entre funções também. Uma variável também pode carregar um cálculo matemático, como a gente vê aqui. Soma dos preços, 23 mais 33 mais 10. Então ela pode carregar uma equação de primeiro grau, uma variável. Tá? Uma variável também pode carregar uma equação somando múltiplas variáveis juntas. Então, por exemplo, aqui valor 1 mais valor 2 mais valor 3. Se eu pegar e mudo o valor do valor 1, coloco 11 ou 12, ele vai mudar o valor da variável resultado, porque ela está interdependente da variável valor 1, porque o resultado dela contém a variável valor 1. Então, se essa variável valor 1 for mudada, lá 222, vai mudar o resultado final dessa outra variável resultado, porque ela está interligada, interdependente, porque ela contém o valor 1 dentro dela, dentro da fórmula dela. Tá ok? Então, uma coisa sobre operadores, vamos descobrir uma parte rápida sobre operadores, vamos dizer assim, a gente tem os operadores mais, menos, divisão e multiplicação. Esses são os operadores. Tá? Então eu posso criar uma equação de primeiro grau. Equação. Assim. Eu não posso usar caracteres especiais. Eu não posso usar cedilha e nem posso usar qualquer caractere que não é da língua inglesa. Né? Só posso usar caracteres normais para declaração de uma variável. Tá? Então vamos lá. Equação é igual, né, a 10 vezes 2 mais 11 menos 7. Tá? Eu posso fazer tudo isso daqui dividido por 2. Vai me retornar um valor. Tá, ok? Então eu posso. Esses são os operadores matemáticos. Vezes. Aqui, vezes, mais, menos e divisão. Tá, ok? Então você pode colocar uma equação de primeiro grau dentro de uma variável, se você quiser também. Então, isso cobre a parte de variáveis e só lembrando que sempre quando você termina de declarar uma variável, você bota ponto e vírgula no final. É assim para a maioria das linguagens de programação. Aí ponto e vírgula define o fim da declaração da variável. Tá? Tem linguagens que você só precisa dar um espaço. Tá? E ele já define o fim da declaração da variável, como é o caso de Python. Mas a grande maioria das linguagens de programação é ponto e vírgula. Tá? Por exemplo, a JavaScript você não precisa dizer se a variável é integer, se ela é bool, se ela é string. Você só coloca normal, ele já deduz, ele já tira a conclusão, que é uma linguagem de mais alto nível. Já C++ você tem que dizer, não, isso aqui é uma variável integer. Isso aqui é uma variável double. Isso aqui é uma variável string. Você tem que definir qual que é o tipo, dependendo da linguagem de programação. C#, por exemplo, você tem que fazer assim. Tem linguagem que você tem que definir que é um var. Né? PHP você só precisa colocar esse sinalzinho antes para definir. O sinal de dinheiro antes. Então, de linguagem para linguagem muda a sintaxe, a forma de escrever, mas a lógica não muda. Tá, ok? A lógica continua a mesma. Então, no próximo vídeo, eu vou falar cobrir a parte de matrizes. Né? Que matrizes é a essência de trabalhar com tabelas de banco de dados, essas coisas assim, que é a parte se mantendo na parte de armazenamento. Né? Então, variáveis guardam valores, né? Esses valores podem estar em forma de equação e as matrizes é uma forma de guardar valores em tabelas que eu vou mostrar para você no próximo vídeo com mais detalhes. Espero que você tenha gostado e vamos continuar estudando. É isso aí.